Hoje, 27 de setembro, é o Dia Nacional de Doação de Órgão. É para a gente bater um papo, a gente falar sobre a importância dessa iniciativa, que eu converso agora com Agnaldo Soares Lima, que é o diretor científico da Associação Médica. Muito bom dia. Bom dia. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, eu que agradeço o convite. bom tê-lo aqui para a gente poder falar, né, um dia tão importante, né, e como precisa ser valorizado hoje o dia e manter ao longo de todo o ano, não é verdade? Com certeza. Eu queria que você falasse sobre a importância, né? Como é que funciona essa doação? O pessoal que está assistindo, né? O que seria essa doação de órgãos? Vamos explicar. Então, nós estamos falando então de transplantes. Sim. Né? A doação de órgãos tem como objetivo você transplantar uma pessoa que precisa. Nós podemos fazer transplantes a partir de um doador que está em vida, quando ele doa um órgão duplo, como o rim, ou uma parte de um órgão, como o fígado. Mas, obviamente, isso envolve algum risco para o doador. Sim. Nosso objetivo maior é utilizar órgãos de pessoas que faleceram. Entendi. Que não vão precisar mais desses órgãos, né? E, portanto, elas não correm nenhum risco por já estarem falecidas. E essa atividade é que a gente procura desenvolver mais aqui no Brasil, no mundo inteiro. Certo. O problema é que, para que isso aconteça, a gente tem algumas condições. Uma delas, muito importante, né, que é essencial, é que a família doe os órgãos da pessoa. Né? A gente não vai simplesmente retirar órgãos de uma pessoa. Sim. E é por isso que a gente está sempre falando do assunto. Né? A gente quer esclarecer o que é a doação de órgãos, garantir para as pessoas que não existe risco nisso, uma vez que a pessoa faleceu, e incentivar que as pessoas pratiquem esse ato de amor, porque podem ajudar pelo menos 9 outras pessoas. Uma doação de órgão pode ajudar pelo menos 9 pessoas? Claro que depende do doador, Sim. da sua idade, tudo, mas a gente pode transplantar o coração, Sim. o pulmão, o fígado, os 2 rins, o pâncreas, intestino, as córneas, são 2, então os ossos, pele. Então, muitas pessoas podem ser beneficiadas com isso. Aí eu pergunto, às vezes, as resistências, você observa as resistências nessa questão de doação da família, porque às vezes ela não sabe se o falecido ele gostaria ou não, ou por causa dela mesmo, daquela coisa, às vezes a falta até de conhecimento, nossa, eu estou invadindo ele, eu estou... Essa questão mais emocional mesmo. De tudo um pouco, na verdade, né? Eu acho que a pessoa não saber se o falecido gostaria de doar os órgãos é uma das coisas que são objetivos de campanhas que a gente faz hoje, em que a gente pede às pessoas que esclareçam sobre doação de órgãos para se sentirem convencidas, né? Para tirarem as dúvidas. Sim. E aí que comunique a sua família. Né? Numa conversa em casa sobre doação, numa conversa sobre transplante, a pessoa dizendo, olha, eu sou doador, eu para mim quero doar meus órgãos todos. A família vai se lembrar disso. Eu brinco, eu falo, confere se eu morri mesmo, mas se eu morri mesmo, pode doar tudo. Mas a gente confere muito. Olha, tá? isso é importante. A nossa legislação está entre as mais rigorosas do mundo, sabe? Para confirmar o que a gente chama de morte encefálica. Porque não é toda morte que permite a gente retirar os órgãos. Entendi. Né? Quando a pessoa falece e está com infecções, por exemplo, a gente não pode aproveitar os órgãos. Quando a pessoa falece com o coração que fica muito tempo parado, né? Certo. A gente não pode aproveitar os órgãos, pode aproveitar só alguns tecidos, como a córnea, por exemplo. Então, aquele doador que doa coração, fígado, pulmão, é uma parcela muito pequena das pessoas que morrem por uma lesão do cérebro, né? Uma lesão do encéfalo, que a gente chama. Então, ela não tem mais atividade do encéfalo, Sim. Ela não tem mais pensamentos, ela não tem mais sentimentos, morreu, dor, porque o cérebro só está que funciona, definitivamente eliminado. E a gente tem exames para comprovar isso, e a gente ainda repete esses exames no mínimo 1 hora depois do primeiro. Então, tudo isso fica arquivado, tudo isso fica comprovado, e é nessa situação em que a gente pede à família para a doação de órgãos. Tem algumas artes que eu queria que colocasse, alguns dados, doutor, que eu queria que o senhor comentasse. Um deles é de acordo com os dados aí da Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos. O país ele realizou 27 mil transplantes
em 2017, né, o melhor cenário dos últimos 20 anos. Houve, então, um crescimento. Isso foi muito bom. Sim, claro, mas a gente tem que considerar algumas coisas. 27 mil nós estamos considerando todos os órgãos e inclusive tecidos, por exemplo, como a córnea, que é uma doação que sempre foi mais praticada porque é possível a gente retirar as córneas depois da parada do coração. O que algumas famílias não entendem é a pessoa estar com o coração batendo e você dizendo que a pessoa está morta. Mas, na verdade, morte para a gente é a morte do cérebro. O coração parar, é óbvio que se o coração ficar parado, o cérebro também morre. Mas em várias situações o coração para e a gente depois volta a fazer ele funcionar e nem por isso a pessoa morreu. Né? O que é definitivo mesmo é a morte do cérebro. Então, juntando todos esses casos de transplantes, inclusive de tecidos, dá 27 mil, parece um número muito robusto. Mas quando a gente vê o que a nossa população, que é grande, né? Poderia, né? 207 milhões de habitantes, a gente pouco. ainda atende a uma parcela pequena das pessoas. E aqui fala que o melhor cenário dos últimos 20 anos, ou seja, era pior ainda, né? Como a gente precisa caminhar também. A gente está progredindo nas doações, mas a população também está aumentando, né? Então a gente tem que acompanhar. Tem que acompanhar e até melhorar, né? Para atender uma parcela maior. A gente tem uma preocupação muito especial aqui com Minas Gerais. Certo. Porque, embora o Brasil todo precise melhorar a sua atividade de captação de órgãos, Minas Gerais está muito atrás do que poderia ser nesse domínio, né? É uma questão que envolve não só as pessoas, as famílias, que nesse semestre, primeiro semestre de 2018, apresentaram uma recusa em 60% dos casos, que é muito preocupante. 60% das famílias recusaram. Eu acho que talvez seja uma questão da gente esclarecer as pessoas, estar à disposição para resolver as dúvidas, né? Dizer da segurança disso, porque talvez por questões que estão acontecendo atualmente no nosso país, as pessoas desconfiem muito, né? Entendi. E é preciso que a gente garanta que há uma lisura muito grande nesse processo, uma segurança muito grande nesse processo. Né? Então, os mineiros aí, a gente tem que ficar mais atento, né? Ficar mais sensível, buscar mais conhecimento, né? Está aí, gente, ficando apegado com aquilo que não deve. Uma coisa importante, que eu acho que é muito importante a gente deixar muito claro que órgãos não se vendem. Né? Então, isso é muito sério, justamente isso a legislação, ela tem penalização a respeito disso, porque às vezes as pessoas, oportunidades, coisas acabam surgindo e saem do foco, isso é muito sério, né? Com certeza, mas nós não temos no Brasil, nunca teve nenhuma suspeita que isso acontecesse, mas a gente ouve muitas pessoas manifestando preocupação com isso. E eu entendo isso como parte do imaginário das pessoas, de uma coisa que elas não conhecem, que elas imaginam, que elas às vezes criam uma fantasia, mas nunca procuraram saber devidamente como funciona. É um sistema que é organizado, que é transparente, que está aberto para as pessoas saberem como funciona, né? Então, isso não acontece no Brasil. É uma preocupação internacional, né? Existem países que a venda de órgãos é permitida e a comunidade transplantadora, ela tenta combater esse tipo de prática, mas no Brasil isso não acontece. Gente, uma outra informação também, que o Brasil possui aí o maior sistema público de transplantes no mundo. Em 2016, mais de 90% dos transplantes realizados no Brasil foram financiados pelo SUS, segundo aí o Ministério da Saúde. É verdade. Isso é uma coisa que a gente tem que realmente elogiar, porque não só o SUS cobre os gastos com o transplante, como também fornece os medicamentos imunossupressores, né, para o resto da vida da pessoa. Isso é uma diferenciação muito grande, né? Nós temos países europeus que fazem também a mesma coisa, mas nos Estados Unidos, por exemplo, a pessoa é dependente de ter um plano de saúde que tenha cobertura para transplantes. Olha, então, o nosso Sistema Único de Saúde aí, ele cobre e acompanha essa pessoa. É importante a gente falar. Com certeza, a gente tem que defender esse sistema, tem que melhorar esse sistema, né? Tem uma outra informação também que fala que o Brasil ele é o segundo aí, ocupa o segundo lugar
no mundo na realização de transplantes, conforme informações aí do Registro Brasileiro de Transplantes, da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos. E, apesar do Brasil ser considerado referência mundial em transplantes, o número de doações efetivos ainda é baixo em relação ao número de pessoas que aguardam em lista. Então, deixa eu te explicar, porque realmente a gente tem um volume importante, sabe? Quando a Sim. gente compara, por exemplo, a atividade de transplantes de fígado do Brasil, que vai alcançar provavelmente 2.000 e poucos casos nesse ano de 2018, é a nossa projeção. Sim. Isso é muito mais do que a França faz. Mas a população da França é um quarto da nossa. Então, Entendi. a questão é que o número é importante, a gente tem orgulho do número de transplantes de rins Mas tem que são ser feitos, proporcional ao mas número tem da que ser necessidade. proporcional. Então, a gente precisa fazer muito mais. Entendi. Né? A questão é atender a necessidade da população. Tem, o senhor falaria, quais os órgãos que são mais necessários, mais procurados, onde tem uma lista maior de pessoas? Existe isso? De órgão é o rim, sem dúvida, né? Porque o número de doenças que afetam o rim é grande, né? E as pessoas que têm uma falência do rim, Sim. elas podem ser mantidas utilizando a diálise, seja diálise peritoneal, seja a hemodiálise. Sim. Com isso, elas, apesar do problema, elas são mantidas em vida e, então, preenchem uma fila enorme, né, à espera de um rim. Isso não acontece, por exemplo, com o coração e com o fígado, porque as pessoas ficam muito doentes e se num determinado período não conseguirem o transplante, elas acabam falecendo enquanto estão esperando. Por isso a fila não fica tão grande. Entendi. Né? Então, o órgão que mais tem demanda para transplante é o rim. Tem uma pergunta aqui, uma curiosidade, sabe? Tem também gente, pessoal aqui, dando parabéns pelo assunto, né? É importante a gente falar. Teve uma pergunta aqui. É verdade que alguns órgãos carregam cargas de memória dos donos antigos? É uma curiosidade. Tem isso ou não, doutor? Não tem isso não. A gente transplanta células, né, que funcionam, que fazem muito bem para a pessoa, mas as memórias, os sentimentos, essas coisas estão na cabeça da gente, estão no cérebro da gente. Né? Então, gente, não tem nada disso. Você não vai adquirir nenhuma memória aí da vida pretérita aí da pessoa, não tem problema nenhum. Olá, bom dia, parabéns pelo assunto abordado. Coloca aqui seu nome, sua cidade 66, não sei de qual estado é. Gostaria de saber por que em muitas cidades ainda não há equipes capacitadas para captação de órgãos, incluindo de coração. A gente, no Brasil, nós temos várias equipes, né, transplantadoras. Sim. Aqui em Minas Gerais temos várias equipes, tanto de coração, fígado, rim. E não é necessário ter uma equipe em cada cidade. Não tem nenhum número que justifique isso, mas as equipes se deslocam, né? Sim. Nós temos no estado um transporte fornecido pelo estado que leva as equipes ao lugar onde está o doador, né? Mas eu acho que o principal esforço tem que ser nas cidades de reconhecer que uma determinada pessoa que sofreu um acidente, bateu a cabeça ou teve um derrame, ela pode talvez vir a ser um doador, que isso seja pensado, que seja comunicado à central de transplantes. Sim. E é isso que pode ajudar muito a aumentar o número de doações. Aí sim o MG Transplante vai providenciar que uma equipe se desloque, né, vai até a cidade e retire o órgão. Quem mandou a pergunta foi a Andressa de Sinop, lá no Mato Grosso. Muito bem. Importante, ótimo. Obrigada, querida. E deixa eu perguntar para o senhor, como que funciona essa questão da doação? Eu posso doar para uma pessoa conhecida, para um amigo ou não? Existe uma lista geral? Como é que funciona? Ou isso depende de cada órgão ou não? O funcionamento para aquelas pessoas que são os doadores falecidos, né, é que a doação vai para a lista de espera. Você não faz uma doação específica para uma pessoa. Essa doação específica para uma pessoa, ela acontece quando é um doador vivo, né? Que é doar um rim para o pai, doar um rim para o filho, e isso é dirigido, né? Mas quando é uma pessoa que faleceu em morte encefálica, os órgãos vão ser atribuídos às listas. São listas diferentes para cada órgão. Tem uma lista do transplante de rim, transplante de fígado, coração, etc.
E para cada órgão existe um critério Sim. que é o mais adequado para aquele órgão. Por exemplo, no fígado, a gente tem uma lista que é ordenada pela gravidade da pessoa. Então, está no alto da lista aquele paciente mais grave que precisa receber o fígado primeiro, né? Já no rim, a gente olha a compatibilidade imunológica, também o tempo que está na fila. São outros critérios, né? Para o coração é muito importante o tamanho, né? Então, a gente tem os critérios diferentes, mas eles são atendidos dentro da lista de espera, não há um direcionamento. Entendi. Eu ia até perguntar com relação a essa questão de ser compatível ou não, se todos os órgãos, eles podem ou não, se teria essas diferenças. A primeira compatibilidade que a gente olha é de grupo sanguíneo, né? Então, geralmente, né, existem exceções, mas geralmente o órgão vai ser dirigido para uma lista dos pacientes do mesmo grupo sanguíneo. Entendi. Eu queria que o senhor vejasse, deixando aí um recado nessa câmera para as pessoas, né, que estão aí assistindo, né, elas entenderem e já avisarem aí, né, que são doadoras, sim, gente, são doadoras para a família ficar, né, tranquila e a gente poder também abençoar. Você não sabe, a gente não sabe o dia de amanhã, às vezes nós vamos ser abençoados com alguma situação também, né? Então, aquilo que você desejaria para você, faça para o outro, né? Exatamente. Eu acho que você tocou no ponto que é muito importante, é que muitas vezes a pessoa com saúde, ela ouve esse assunto pensando que aquilo nunca vai acontecer com ela, nem com o familiar dela, e que por isso ela não precisa se preocupar, que ela não precisa abordar esse assunto que muitas vezes é difícil em casa, né, de conversar, mas a gente nunca sabe, né? A gente nunca sabe quando precisa de um órgão ou quando a gente vai poder ajudar uma pessoa. Então, o que eu gostaria de pedir às pessoas é que, no mínimo, elas se esclareçam sobre a doação de órgãos, que elas resolvam as suas dúvidas com pessoas capacitadas para resolver essa dúvida e não com leigos que talvez compartilhem os mesmos receios, as mesmas fantasias. Ou os achismos, né? Não tem certeza daquilo que fala. Ela pode se dirigir, por exemplo, ao MG Transplantes, que tem material que esclarece sobre a morte encefálica, sobre a segurança desse processo, né? E aí, se ela não quiser doar, isso é um direito, né, de cada um, é de fórum íntimo. Mas se ela se convencer, que ela comunique a sua família, né? Comunique e ela vai viver a sua vida tranquila, normal, né? Mas se acontecer alguma coisa, como acontece infelizmente com algumas pessoas, que a gente possa então beneficiar gente que está sofrendo na fila, aguardando ansiosamente por um ato que vai transformar a vida delas. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.